Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. No e-mail que está vindo aqui, escuta. Por que será que uma pessoa é tão pisada e continua ali querendo e indo atrás e ainda assim, depois de tudo, começa a se sentir culpada? Vamos entender? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu lembrar a você que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Boa noite, André, te acompanho no YouTube, gostaria muito que você lesse a minha história e me desse um conselho. Vamos lá. Há mais de um ano conheci uma pessoa em um aplicativo que, por uma grande coincidência, mora no mesmo condomínio que eu. Saímos e eu gostei. A conversa fluía, nos dávamos muito bem, nos falávamos todos os dias, ele era atencioso e nos víamos com frequência. Tudo estava indo muito bem, até que um dia eu fiquei com Covid e a bateria do meu carro tinha descarregado. Eu pedi para ele vir me ajudar e ele falou que viria no mesmo dia. Falei isso à tarde, umas 18 horas por aí, mas ele não apareceu. Sumiu e deu as caras, era quase meia-noite. Eu fiquei muito chateada com aquilo. Já havia ocorrido outras situações em que ele falava que viria a tal horário e sempre atrasava. Isso me deixava irritada e eu ficava brava com ele, não conseguia disfarçar. Naquela noite não falei com ele. No outro dia ele notou que estava brava e comentou que eu ficava brava por qualquer coisa. Eu falei umas coisas para ele, disse que não gostava daquela atitude e naquele dia falei que era melhor nos vermos mais. Porém me arrependi, pois agi na hora da raiva. Bom, então deve ser que você deve ter falado que era melhor não se verem mais, né? Que aqui faltou o não, então. Depois desse dia ele mudou completamente comigo. Disse que não podia ficar com uma pessoa que do nada não queria mais nada. Eu falei que tinha agido no impulso e que queria ficar com ele. Mas ele já não era mais a mesma pessoa. Eu comecei a insistir, pois me sentia culpada e não queria que acabasse. Mas ele mal falava comigo. Tentei me aproximar por umas 2 semanas. Quando foi um dia pedir para ele se podíamos nos ver, ele aceitou. Fui na casa dele, conversamos um pouco e ficamos. Quando fomos transar, ele pediu para usar camisinha. Achei estranho porque nunca usávamos desde a primeira vez e aquele dia ele quis usar. Naquela hora eu fiquei sem reação, mas tentei não deixar isso afetar, pois queria muito que a gente se acertasse. Voltamos a nos falar e aos poucos nos aproximamos. Um certo dia ele me chamou para ir na casa dele jantar e eu fui. Foi uma noite ótima, ele foi carinhoso e atencioso, parecia que tudo estava bem. No outro dia à noite, umas 20 horas, eu fui levar o lixo da minha casa e no caminho passava perto da casa dele. Quando eu olho para a casa dele, ele estava sentado na frente da casa tomando cerveja com uma mulher. Meu coração se destruiu nesse momento. Naquele dia ele tinha respondido, a última vez era umas 17 horas. Mandei um áudio para ele falando que não acreditava que ele tinha feito isso comigo e bloqueei ele. No outro dia ele não me procurou. Não fez questão nenhuma de falar comigo. Então eu não me aguentei e mandei mensagem para ele, querendo saber o porquê e quem era aquela mulher. Ele disse que não era ninguém importante, nem desculpa ele me pediu. Eu tentei novamente passar uma borracha e continuar, mas já não confiava mais nele. Bloqueou, ele nem me procurou. Aí eu desbloqueei, tá vendo? Passa vergonha. Por que bloqueou então? Se for para desbloquear para depois de querer saber, nem tivesse bloqueado. Mas eu bloqueio, né? Porque eu fico esperando que ele vai vir correndo atrás de mim, vai bater aqui em casa, vai pedir por favor para se explicar comigo. Aí o cara não tá nem aí pra paçoca. Aí eu desbloqueio e vou lá querer saber. Não é ninguém. Quem que é essa mulher? Não é ninguém importante. Mas aí continua, né? Continua indo atrás. E ele estava diferente e tudo isso me deixava ansiosa. Passado uns dias eu fui num show com umas amigas e não falei para ele que eu iria. Nesse mesmo dia ele lembrou que tinha o show e concluiu que fui eu. Eu não tinha o porquê mentir. Falei para ele que sim. Nesse dia ele pediu um tempo dizendo que não estava pronto para compromisso. Meu mundo caiu, né? Depois de eu ter tentado tanto, isso já tinha 5 meses que estávamos juntos. Peraí, gente, mas esse estávamos juntos, como que é isso? Agora ele se acha no direito de pedir um tempo porque você foi no show, sendo que ele estava com uma mulher na casa dele?
Ah, pelo amor de Deus, hein? Eu ainda insisti, mas depois falei pra ele que se era isso que ele queria, eu respeitava. Fiquei muito mal, pois gostava muito dele. Mesmo assim, ele queria manter contato, eu bloqueei ele várias vezes. Mas toda vez que eu o desbloqueava, ele vinha falar comigo. Falava que gostava de mim, que sentia saudades e isso me matava mais ainda. Não conseguia entender por que ele não queria ficar comigo, falando que gostava de mim. Se passaram 2 meses e ele voltou a falar comigo. Um dia me chamou para sair, eu fui na esperança que ele tivesse uma atitude diferente. Saímos na quinta. Quando foi fim de semana, ele foi para uma festa e não me respondeu. Quando cobrei isso dele, ele veio com desculpas que nem tinha ficado com o celular. Me posicionei, falei que eu queria um relacionamento e como ele não queria, era melhor não nos vermos mais. Mas ele sempre estava por perto puxando o assunto. Claro, porque você não tem palavra, mas não tinha atitude nenhuma de quem realmente queria algo comigo. Passou um mês e ele falou que queria construir um relacionamento. Eu dei uma chance, mas na primeira oportunidade ele sumiu. Veio na minha casa na sexta, quando foi no sábado sumiu e apareceu só domingo à noite. Disse que tinha ido acampar. Eu tentei me afastar novamente, pois não era uma atitude de quem queria construir um relacionamento. Nesse tempo eu stalkeei as redes sociais dele e vi que tinha uma mulher que sempre comentava as fotos dele e vice-versa. Na mesma semana que ficamos, ele postou uma foto e essa mulher comentou: "Mozão lindo". Nessa mesma semana ele tinha desfeito a amizade comigo. Eu questionei ele e óbvio que ele negou. Ainda tentei chamar ele para conversar, para ver se a gente se acertava, mas você quer acertar o quê? O que tem para ser acertado, gente? Com um homem que fala que quer construir um relacionamento, some, depois a mulher coloca mozão lindo e ele desfaz a amizade com você. O que você está querendo acertar com esse homem, mulher? Vocês estão entendendo por que o homem depois ele praticamente defeca na boca da pessoa? O cara defeca bem na sua boca. Mas ele não teve atitude para isso. Dei um basta. Ah, deu um basta. Para daqui a pouco voltar com essa palhaçada. Depois de 3 meses, agora, no mês passado, ele mandou mensagem querendo me ver, falando que tinha se arrependido de não ter sido melhor para mim. Eu não fui, pois queria ver se ele realmente estava arrependido como dizia, pois não queria me magoar de novo. Ele não teve nenhuma atitude diferente de quem realmente quisesse uma chance e de que estava arrependido. Ele me perguntou o que eu queria e eu respondi que ele já sabia. Ele me disse que também queria um relacionamento, que a vida de solteiro era só gastos. Olha, eu quero um relacionamento, sabe por quê? Porque, tô gastando demais, rapaz. Vida de solteiro é muito gasto, então deixa eu ficar com você, começar um relacionamento, quem sabe economiza um pouquinho. E que ele estava só magoando as pessoas. Contudo, um dia eu perguntei a ele por que queria me ver novamente. Ele cagou para mim. Depois de 4 horas, ele só mandou um ponto de interrogação. Então eu falei para ele que foi ele que terminou, ele que não queria compromisso e que não tinha como eu passar uma borracha em tudo e fazer de conta que nada tinha acontecido. E reforcei que quero alguém para construir um relacionamento. Ele falou que queria também. Então eu falei, talvez você queira, mas não comigo, pois as suas atitudes são opostas. Depois disso não nos falamos mais. Nesse fim de semana vi que ele assumiu outra, estava na casa dele. Vi porque como moramos no mesmo condomínio, tenho que passar em frente à casa dele. Me senti um lixo, pois queria tanto que ele ficasse comigo. Não, bem, lixo você deveria se sentir se continuasse se arrastando atrás dele. Deveria estar se sentindo contente por ter conseguido finalmente dar um basta definitivo, né? Definitivo. Deveria estar orgulhosa. Ao invés de se sentir lixo, você deveria se sentir se tivesse continuado nessa porcaria. Tive uma crise de choro, fiquei muito mal. Sei que ele me magoou, não me valorizou. Eu não deveria ficar mal, mas tenho notado o quanto sou dependente, carente, não tenho amor próprio e fico me machucando. Ainda me sinto culpada. Culpada de quê? Culpada de quê? De ter se posicionado de uma maneira fantástica pela primeira vez? Vocês estão vendo como a gente inverte? A hora que pela primeira vez eu tomo uma atitude que de fato eu deveria me sentir orgulhosa, eu me sinto culpada. Me apego muito fácil e tenho dificuldade para desapegar. Tenho tido crise de ansiedade depois disso e quando estava nessa situação também. Me sinto muito sozinho, um vazio enorme dentro de mim. Me sinto frustrada, pois queria muito um amor e depois de tudo isso me sinto tão inferiorizada. Então tem que fazer terapia.
tem que fazer terapia para descobrir o porquê desse vazio, o porquê queria tanto um amor. E isso era amor, bem? O que ele estava dando para você era amor? Não, era tudo, menos uma possibilidade de ser alguém que possa de fato viver um relacionamento amoroso. Então agradeça. A gente tem que aprender a agradecer algumas coisas, gente. Mas é a tal história, né? Tudo depende da perspectiva. Agora, para entender por que se sente tão vazia, aí é só com o processo terapêutico mesmo. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.